Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o portal de estudo de Química continua o estudo da termodinâmica. Na parte 2, nós vamos priorizar o estudo das leis da termodinâmica. E nessa videoaula, nós vamos abordar a lei 0 e a primeira lei da termodinâmica. Enquanto nas aulas subsequentes, nós vamos abordar a segunda e a terceira lei da termodinâmica, respectivamente. Muito bem. O principal propósito dessa aula será o estudo e aplicação em exercícios da primeira lei da termodinâmica, mas não custa absolutamente nada abordarmos a lei 0 da termodinâmica. Então eu vou fazer aqui a citação, inclusive mostrar a importância desse evento. Então aqui está o significado da lei 0 da termodinâmica, está relacionado ao equilíbrio térmico. Então nós temos aqui um exemplo onde um sistema A encontra-se em equilíbrio térmico com o B. Aqui à sua esquerda eu tenho o sistema A e à sua direita o sistema B, e eles estão em equilíbrio térmico. Também está em equilíbrio térmico o A com um sistema chamado de C. A em equilíbrio térmico com B e A em equilíbrio térmico com C. Então, segundo a lei da termodinâmica, podemos concluir que B também está em equilíbrio térmico com o sistema C. Por que isso acontece? Aqui à sua direita eu posso mostrar melhor para vocês a explicação desses eventos. Aqui nós temos dois corpos, A e B. As cores azul e vermelho se referem ao corpo frio, o azul, e o corpo quente, que é o vermelho. E eles estão em contato por uma fronteira diatérmica, ou seja, que permite a troca de calor. Então o que acontece? Ocorre o fluxo de energia térmica em forma de calor de B para A, até que chega um determinado momento que A e B, em contato, como eu falei, por uma fronteira diatérmica, encontram-se em equilíbrio térmico. Aqui à sua direita, nós temos entre o corpo A frio e o corpo B quente, um terceiro corpo C. E notem que nesse caso, especificamente, o corpo B, que é mais quente, transfere calor para o corpo C, até que num determinado momento o B e o C atingem o equilíbrio térmico. Como B e C estão em equilíbrio térmico e automaticamente como A também está em contato com o C, logo o corpo A também fica em equilíbrio térmico. Então notem que esse equilíbrio térmico é estabelecido no instante em que os corpos atingem o mesmo movimento da agitação das partículas. Mas esse movimento de agitação das partículas tem nome, e essa lei da termodinâmica ela vem para estabelecer a natureza de uma grandeza muito importante e que por sua vez é muito utilizado, a temperatura. Então, quando dois sistemas estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. Então, o surgimento dessa grandeza temperatura serve para medir esse grau de agitação das partículas que encontram-se em equilíbrio térmico. Aqui à sua esquerda nós temos mais um exemplo, onde eu tenho um sistema A em contato com uma fronteira diatérmica com um sistema C. E como A e C estão em contato por essa fronteira que permite o trânsito de calor, eu posso dizer que A e C estão em equilíbrio térmico. E o B e o C também, da mesma forma, estão em equilíbrio térmico, exceto A e B, que não estão em equilíbrio, porque entre eles tem uma fronteira adiabática, que não permite a troca de calor, um isolante. Mas, segundo a lei 0 da termodinâmica, se o A está em equilíbrio térmico com o C, o sistema B em equilíbrio térmico com o C também, logo nós podemos afirmar que A está em equilíbrio térmico com B,
Consequentemente, a temperatura do sistema A é igual à temperatura do sistema B. Essa é a conclusão referente à chamada lei zero da termodinâmica, que se refere ao equilíbrio térmico. Ou seja, dois corpos que encontram-se em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura. E o surgimento dessa grandeza que mede esse grau de agitação das partículas, chamado de temperatura. E aqui, agora surge a questão: como medir a temperatura dos corpos? A resposta, através dos termômetros. Os termômetros são equipamentos que têm por finalidade medir essa variação de temperatura. E existem várias formas de se realizar isso. Por exemplo, existe o termômetro digital, e esse termômetro digital, a temperatura é medida por um mecanismo interno que vai capturar a energia através de uma resistência. A seguir, essa energia ela é traduzida no impulso elétrico que conduz por um circuito que é convertido em valor que no caso você lê nesse visor. Esse é bastante conhecido, que é um termômetro de mercúrio, que consiste num tubo selado e no seu interior existe uma quantidade de mercúrio líquido. Quando o mercúrio é exposto a uma variação de temperatura, ao entrar em contato com um determinado material, o que acontece? Com o aumento da temperatura, o mercúrio dilata e, consequentemente, ele vai se deslocar aqui para cima, indicando a variação dessa temperatura. Ao mesmo tempo que, se houver um resfriamento, ocorre uma contração e diminuição do volume do mercúrio dentro do bulbo, também dessa mesma maneira, indicando a variação da temperatura. Além do termômetro digital, o termômetro de mercúrio, existem também outros termômetros que permitem a medição da temperatura, como o termômetro a gás de nitrogênio, onde o nitrogênio pode absorver ou liberar energia térmica em forma de calor, e essa variação mostra a temperatura do corpo. O termopar, que consiste no instrumento que tem hastes de metal, que transfere energia do corpo para esse metal e, consequentemente, mede-se a temperatura pela sua variação. Termômetro de infravermelho, de resistência e outras possibilidades. Mas, sem dúvida nenhuma, através desses aparelhos que são os termômetros, isso permitirá realizarmos essa chamada escala de temperatura. E aqui nós temos 3 escalas importantes que são utilizadas com frequência durante os exercícios, que é graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, sendo Kelvin a temperatura absoluta. Através dessa escala, isso permitirá a conversão, a transformação de uma temperatura de Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius, ou etc. Mas não vai ser a finalidade dessa aula o estudo dessa escala e as transformações de unidade. Isso aí é da competência da calorimetria, a física propriamente dita, que faz esse estudo mais pormenorizado. Aqui, nessa videoaula, eu tinha como propósito principal apresentar essa lei da termodinâmica pelo fato da importância do equilíbrio térmico, que faz com que os corpos tenham a mesma temperatura. E aí que surgiu essa variável de temperatura muito importante para o estudo da termodinâmica. Agora vamos lá, vamos estudar a primeira lei da termodinâmica. Confira. Aqui está. A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como o princípio da conservação de energia, que é muito conhecido por todos vocês, que trata-se da energia do universo, não pode ser criada nem destruída, somente transformada. O princípio da conservação de energia, isso que aqui se encontra, pode ser traduzido através dessa figura. Observe, essa figura mostra para você um sistema constituído de uma amostra de um determinado gás, e esse, por sua vez, vai receber uma quantidade de energia externa em forma de calor, e aí que esse calor vai proporcionar ao gás.
duas coisas. Primeiramente, que esse calor é transformado em trabalho realizado pelo gás sobre a vizinhança, e também parte desse calor ele é transformado em energia interna do gás. Por exemplo, vamos supor que tenhamos uma quantidade de calor transferido para o gás, digamos de 100 kJ. Calor positivo, haja vista que é proveniente de uma fonte de calor transferido para o gás. E aí, desses 100 kJ que o gás vai receber dessa fonte, vamos supor que ele vai realizar trabalho sobre a vizinhança, sobre um êmbolo móvel, por exemplo, de 60 kJ. Consequentemente, dos 100 kJ, se ele usa dos 100, 60 kJ para realizar trabalho, significa que 40 kJ foi armazenado no gás em forma de energia interna. E assim vocês conseguem melhor visualizar o princípio da conservação de energia, que a energia que entra no sistema é exatamente igual à energia que, digamos, entre aspas, sai. Eu digo entra e sai porque isso vai depender muito dos sinais, dos referenciais que nós vamos estudar dentro de alguns instantes. Porém, nós podemos então traduzir essa figura da seguinte maneira: se a energia ela é conservada, consequentemente a quantidade de calor recebida pelo gás é exatamente igual à soma da quantidade de energia interna armazenada no gás, mais o trabalho realizado pelo mesmo. Tá? Essa que é a chamada primeira lei da termodinâmica, que pode ser traduzida em forma dessa equação aqui. Ó. Calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Essa equação é que será utilizada na resolução dos exercícios dessa aula. Mas antes de começarmos a fazer os exercícios, vamos primeiramente iniciarmos uma interpretação da mesma, em função daquilo que já foi apresentado para todos vocês na videoaula da termodinâmica parte 1. Então, o calor, por exemplo, o calor aqui envolvido nesse processo, nessa reação indicado pela letra Q, ele pode ser um calor positivo, certo? Esse calor positivo indica para vocês exatamente o seguinte, que o gás está recebendo calor, essa energia térmica proveniente de uma fonte externa da vizinhança. Uma outra possibilidade. Segunda opção, pode ser que nós tenhamos um calor da reação negativo. E qual é o significado desse calor negativo? A resposta é a seguinte: o calor negativo é aquilo que o sistema, a vizinhança, retira do sistema do gás. Então ocorre transferência da energia térmica do gás para o sistema. E existe uma outra possibilidade. A outra opção é que o calor envolvido nessa reação é nulo. Calor da reação nulo significa que não vai ocorrer transferência de calor da vizinhança para o gás, nem do gás para a vizinhança. Não ocorrerá transferência de calor. Isso que significa esse calor igual a zero. Muito bem. Além disso, nós temos também nessa equação que analisarmos o trabalho realizado pelo gás, que pode ser, esse trabalho pode ser realizado do gás sobre a vizinhança, ou pode ocorrer ao contrário, a vizinhança estabelecer trabalho sobre o gás. Mas como nós vimos já na videoaula anterior, esse trabalho ele é realizado pelo gás e ele depende da variação de volume, certo? Ou seja, o gás, para realizar trabalho, ele realiza trabalho positivo, então ocorre uma expansão. E se o trabalho for negativo, ocorre uma contração. E um detalhe muito importante, né? O trabalho ele vai ser calculado em função da pressão. Como nós já estudamos na videoaula anterior,
existirá duas possibilidades. A primeira possibilidade é aquela em que a pressão estabelecida sobre o gás ela é constante. Quer dizer, a pressão é constante quando eu tenho, por exemplo, a pressão atmosférica atuando, somente a pressão atmosférica atuando sobre o êmbolo móvel de um recipiente. E nesse caso especificamente, se a pressão de fato for constante, então o trabalho será calculado através do produto da pressão, que por sua vez é constante, pela variação de volume, certo? Essa é uma das possibilidades. Mas também não podemos descartar a outra opção, que é a seguinte: caso nós não tenhamos aqui esses dados disponíveis no exercício, nem pressão e nem volume, eu poderei substituir esse produto P vezes ΔV por NR ΔT. Se eu vou utilizar a primeira ou vou utilizar a segunda opção, isso dependerá dos dados que serão apresentados no exercício. Agora, outra possibilidade. E se por um acaso a pressão do gás for variável? No caso da pressão constante, eu vou utilizar a fórmula. E se a pressão for variável, nesse caso, o trabalho realizado pelo gás será calculado através da área da figura plana proveniente do gráfico. Será fornecido para vocês um gráfico que, através do qual nós teremos uma figura que pode ser, por exemplo, um trapézio, pode ser a figura de um retângulo ou de um triângulo, enfim. E a área dessa figura, que é a região abaixo da curva até a abscissa, vai originar a pressão do gás. O outro detalhe que também nós estudamos na videoaula anterior é com relação ao cálculo dessa energia interna, que existem três possibilidades para o tal, né? Primeira opção é a definição dessa variação de energia interna, que é uma função de estado, né? Ou seja, é calculado pela sua variação, e essa variação pode ser calculada da seguinte maneira: a energia interna no estado final menos a energia interna no estado inicial. Função de estado é aquela variável que não depende do caminho para chegar ao valor pretendido, só depende do estado inicial e final. Uma outra possibilidade para calcular essa energia interna é através daquela fórmula que foi mostrado para vocês na última videoaula, que é dado pelo pelo grau de liberdade das partículas. O grau de liberdade depende se o gás é monatômico, se ele é biatômico ou polatômico. Digamos que o gás é biatômico, que são os casos mais comuns na resolução dos exercícios. Para gases monatômicos, o grau de liberdade é 3. Então, a fórmula utilizada nesse caso fica 3 meios de N R ΔT. No caso, o N, número de mols, R é a constante dos gases, esses ambos são termos constantes e com variação da temperatura. E uma outra possibilidade para calcularmos a variação da energia interna, se eu, digamos, substituir nesse nRT no lugar, eu vou colocar P, que no caso a pressão ela é constante, e volume é dado pela sua variação, ΔV, final menos inicial. Ok? Sim, deixa eu acrescentar um detalhe aqui para vocês, que essa energia interna que pode ser calculada por uma dessas opções, ela é dependente da variação de temperatura. Inclusive, nós estudamos que a energia interna ela é diretamente proporcional à temperatura. Aumenta a temperatura, a energia interna do gás aumenta. E se resfriar o sistema, ou seja, se diminuir a temperatura, ocorrerá a diminuição da energia interna.
energia interna dependente da variação de temperatura, trabalho dependente da variação de volume, certo? Então vamos ver aqui um exemplo relativamente bem simples, a fim de compreendermos melhor esse princípio da conservação de energia. A energia, ela não aumenta e ela também não vai diminuir, ela é conservada, ou seja, a energia total que digamos, contabilizado na entrada da energia no gás, que ele aproveita essa energia para a energia interna e para realizar trabalho, esse valor é único, ele não aumenta e nem diminui. Então vamos compreender melhor esse fato. Aqui, nesse exemplo no item A, nós temos aqui nessa região em amarelo o nosso sistema constituído, digamos, por um determinado gás. E aqui nós temos, é muito importante que vocês saibam interpretar aqui os sinais. A interpretação dos sinais fica por conta do aluno, o aluno que tem que interpretar o sinal de acordo com o que está ocorrendo. Por exemplo, aqui, calor para dentro do gás. O que significa calor para dentro do gás? Significa que esse calor é positivo. Calor positivo é transferido de uma fonte externa da vizinhança para o gás. E aí, essa seta em vermelho significa que o gás está exercendo trabalho sobre a vizinhança. Consequentemente, esse trabalho é positivo. Ora, se desses 4.180 joules fornecido de energia externa em forma de calor para o gás, ele usa 2.000 joules para realizar trabalho, quanto resta de energia em forma de energia interna do gás? A diferença. Então eu posso calcular essa diferença da energia interna através do calor que ele recebe, que é mais 4.180 joules, menos, o menos aqui é o da fórmula, certo? Menos, agora eu vou colocar o trabalho que ele desenvolveu sobre o sistema, que é mais 2.000 joules. É por conta de vocês tomarem conhecimento do sinal referente a essas grandezas, certo? Então aqui, realizando esse cálculo, nós teremos mais 4.180 joules menos 2.000 joules. O menos aqui é o da fórmula, certo? Sendo assim, o saldo de energia interna que vai ser acumulado no gás vai ser mais 2.180 joules. Outro exemplo. Aqui no segundo exemplo, nós temos aqui o calor transferido da vizinhança para o gás, novamente positivo. Como eu sei que esse calor é positivo, é pelo sentido aqui do fluxo, que é da fonte externa para o gás. Por isso ele é positivo. Mas notem que agora o sentido do trabalho é da vizinhança para o gás. O trabalho da vizinhança para o gás significa que este é negativo agora, certo? O trabalho negativo é o trabalho que a vizinhança está exercendo sobre o gás. E qual vai ser o saldo em termos de energia interna acumulada no gás? Então vai ser exatamente a diferença do calor recebido mais o trabalho realizado agora da vizinhança para o gás. Vamos substituir aqui os valores. A energia interna vai ser, o calor recebido é mais 4.180 joules. O menos aqui é o da fórmula, certo? Menos é o da fórmula. E o trabalho que foi realizado da vizinhança para o gás é de menos 2.000 joules.
Muito cuidado, meus amigos e minhas amigas, com os sinais, certo? E o significado dos sinais sobre o referencial que está sendo aplicado. Então, aqui resolvendo, fica mais 4.180 joules. E aqui na multiplicação dos sinais, fica mais 2.000 joules. Ok. Sendo assim, a energia acumulada no gás em forma de energia interna, resposta deu mais 6.180 joules. O que eu estou fazendo aqui nesses exemplos é apenas fazer uma aplicação do princípio da conservação de energia, que é o significado da primeira lei da termodinâmica. Aqui no exemplo da letra C, olha o sentido da seta, está do gás para fora. E o que significa essa seta aqui no sentido oposto dos casos anteriores? Significa calor negativo. Isso aqui é um processo exotérmico, onde o gás transfere calor para a vizinhança. Calor negativo. E olha o sentido aqui do trabalho. O trabalho está sendo exercido da vizinhança sobre o gás. E nesse sentido significa que o trabalho também é negativo. Muito bom. E agora qual é o saldo em termos de energia acumulada no gás? Vamos calcular aqui. A energia interna, ΔU, vai ser igual ao calor que nesse caso o gás não recebeu, mas ele transferiu para o sistema externo, que é a vizinhança, 4.180 joules, menos o trabalho, e nesse caso o trabalho é negativo pelo sentido na qual ele se apresenta. Essa seta aqui para dentro quer dizer que a vizinhança ela está exercendo trabalho sobre o gás. Isso quer dizer que o gás exerce um trabalho negativo contrário à vizinhança. É isso que significa. Bom, resolvendo isso daqui, então vai ficar menos 4.180 joules. Aqui pela multiplicação dos sinais, ficaremos com mais 2.000 joules. E com isso, nós teremos que a variação da energia interna ficou igual a menos 2.180 joules. Então essa energia interna ela ficou negativa por conta da diminuição, digamos, da temperatura, né? Deve ter ocorrido um resfriamento do gás, e por conta desse resfriamento ele perde a sua energia interna em forma de trabalho contra a fonte externa, que no caso é um êmbolo de um recipiente, e também liberado para a vizinhança, certo? Muito bem. Agora que eu fiz aqui esses exemplos para que vocês melhor compreendam a aplicação da lei da conservação de energia, eu vou fazer agora o estudo dos sinais. Isso é fundamental para a resolução dos exercícios que nós faremos na aula de hoje. Confira. Primeiro, vamos fazer o estudo dos sinais com relação ao calor. Como nós já fizemos uma breve recapitulação do que já foi apresentado na videoaula anterior, materializando o que eu já falei, aqui está o calor, primeira opção, calor positivo, é o calor que ocorre no sentido da vizinhança para o gás, certo? Esse é o sentido do calor. O calor é a energia térmica em trânsito. Tá aí, qual é o efeito provocado por esse calor positivo? Ora, se você transfere energia térmica para o gás, consequentemente, isso vai implicar no aumento da temperatura do gás. As partículas ficam mais agitadas, consequentemente, aumento da agitação,
a grandeza que mede esse grau de agitação é a temperatura. E a energia interna, que depende proporcionalmente da temperatura, ou seja, a energia interna do gás também vai aumentar, como efeito, como consequência dessa transferência de calor do sistema externo para o gás. Um detalhe, esse calor positivo transferido da vizinhança para o gás indica um processo que todos vocês conhecem como processo endotérmico. Isso já foi estudado também nas videoaulas de termoquímica, mas termoquímica mais, digamos assim, básica, com a apresentação dos conceitos, dos quais nós já nos referimos a todos vocês, que um processo é conhecido como endotérmico quando ele absorve energia do meio externo. Vamos colocar aqui um exemplo para ilustrarmos o que eu estou falando. Então vamos supor que nós tenhamos aqui, por exemplo, a fusão do gelo. Nós já estudamos na termoquímica que o processo de fusão, que na verdade é a passagem da substância, no caso do gelo, a água, do estado sólido para o estado líquido. E para a água do estado sólido se transformar em líquido, então o que é necessário? Ela absorver calor, energia térmica. Mas ela absorve esse calor de onde? A água absorve esse calor do meio externo, por exemplo, proveniente de um aquecimento que eu estou realizando, e esse aquecimento transfere energia térmica da fonte de calor para a água sólida. Então, ela absorve esse calor externo, e aí ela vai fundir, e se transformar em água no estado líquido. E aqui nesse caso, de forma específica, nós teremos que quando o calor ele é absorvido aqui pela água, ele indica uma grandeza que vai relacionar esse calor envolvido, que é chamado de variação de entalpia. E a variação de entalpia, nesse caso, é um valor positivo. Notem que o sinal desse ΔH é exatamente o sinal do calor recebido pelo gás. Exatamente esse valor aqui, que é o que o gás recebeu, que corresponde ao ΔH, que é a variação da entalpia, ou seja, uma função de estado que vai fazer a relação desse calor envolvido no sistema. Esse aqui é um exemplo de um processo chamado de endotérmico, que é um processo na qual envolve recebimento de calor do gás pela vizinhança. A vizinhança transfere calor para o gás, aumenta a temperatura do gás, aumenta sua energia interna, e esse é um processo chamado endotérmico. Muito bem, vamos agora estudar o contrário. O inverso agora acontece quando a vizinhança ela retira calor do gás. Então ocorre agora exatamente o oposto aqui. Para eu não confundi-los, eu vou fazer aqui a troca aqui para ficar melhor de visualizar e sobretudo de entender o que eu vou falar. Confira aqui, Assim fica melhor. Eu uso o mesmo referencial do que o caso anterior. No caso anterior, como eu estava dizendo, se o calor é positivo, ocorre transferência de energia térmica em forma de calor da vizinhança para o gás, a temperatura do gás aumenta sua energia interna, característica do processo chamado endotérmico. Agora, no calor negativo, significa que o gás transfere calor para a vizinhança. Ou eu posso dizer que a vizinhança está retirando o calor do gás. Consequentemente, se vai ocorrer uma eliminação
da energia térmica do gás para o meio externo, logo a temperatura do gás vai diminuir. E essa diminuição da temperatura implicará na diminuição da energia interna, já que essas grandezas são diretamente proporcionais. Ocorrerá um resfriamento do gás, já que ele vai perder essa energia interna em forma de calor, né? A energia térmica vai diminuir devido à eliminação desse calor em forma de energia térmica transferida para o sistema externo. Isso é a característica de um processo chamado exotérmico. Exo quer dizer para fora, térmica é a energia térmica em forma de calor que está em trânsito. Em trânsito, nesse caso, do gás para a vizinhança. O exemplo de um processo exotérmico seria a reação de combustão. A reação de queima ou combustão é um processo muito aplicado nos exercícios de química, de um modo geral, e aqui nós vamos citar, por exemplo, a combustão do carbono sólido, do carvão. E para ocorrer a queima, o combustível, que é o carvão, reagirá com o comburente, que é o oxigênio do ar. E aqui a indicação que a reação é exotérmica é que nós temos aqui do lado dos reagentes esse calor negativo. Calor negativo do lado dos reagentes, certo? Isso é a indicação que essa reação ela é exotérmica, dando gás carbônico gasoso como produto da reação. E além do gás carbônico gasoso como produto da reação, existe também, digamos assim, um saldo em termos de energia. Esse saldo é o ΔH. E qual é o sinal desse ΔH? A resposta é a seguinte, senhores e senhoritas: o sinal do ΔH é exatamente o sinal do calor que encontra-se do lado aqui dos reagentes. Do lado dos reagentes o calor é negativo, é o sinal do ΔH. ΔH negativo significa, entre aspas, saldo de energia térmica de calor sendo liberado para o meio externo. E se ele for positivo, significa que esse saldo está dizendo que está faltando energia para os reagentes se transformarem em produtos. E para que isso ocorra, para que a reação ocorra, a reação endotérmica, aí os reagentes absorvem essa energia que falta em forma de calor, que é a energia térmica do meio externo para o gás. E se estiver sobrando, isso que sobra é liberado para o meio externo. Processo exotérmico, calor negativo. Processo endotérmico, o calor é positivo. E existe também essa situação que vai acontecer também, alguns exercícios que vai mencionar que o calor é igual a zero. E o que significa esse calor igual a zero? O significado está aqui, pessoal. Não ocorre troca de calor entre a vizinhança e o sistema, que é o gás. Sendo assim, se não ocorre troca de calor, quer dizer que a temperatura ela é constante, ela não vai aumentar e nem vai diminuir. Consequentemente, a variação de temperatura é nula. Ora, se a temperatura final é igual à inicial, logo nós temos que o ΔT é igual a zero. Mas e a energia interna, como é que vai ficar? A energia interna é dependente diretamente da temperatura. Se a temperatura não variar, não varia também a energia interna, que por sua vez vai ser nula, vai ser igual a zero. Isso que eu estou falando para vocês, variação de temperatura igual a zero, quando não ocorre troca de calor e a energia interna é nula,
é a definição de um chamado processo adiabático, certo? Depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Na resolução de alguns exercícios também eu vou aplicar o que eu estou falando. Por fim, senhores e senhoritas, nós temos aqui o trabalho, né? E esse trabalho, existem essas três possibilidades. Primeira opção, o trabalho que o gás está exercendo sobre a vizinhança é positivo. Isso significa que está ocorrendo uma expansão. E essa expansão, ela é evidenciada pelo aumento da variação de volume, certo? Já quando o trabalho é negativo, significa que, aí é o inverso, né? A vizinhança está exercendo trabalho sobre o gás. Isso ocorre quando eu tenho um sistema com um êmbolo móvel e o êmbolo é abaixado. E ao abaixar o êmbolo, consequentemente, ocorrerá uma diminuição do volume ou compressão, ou contração da massa gasosa, do volume, certo? Isso caracteriza trabalho negativo. Repito, trabalho que a vizinhança exerce sobre o gás. Se o trabalho for positivo, aí é o gás que está exercendo trabalho sobre a vizinhança. Aí, no caso, o êmbolo móvel, né, ele sobe. E quando o trabalho for igual a zero? O trabalho igual a zero significa que a variação de volume é nula. Não ocorre variação de volume, ela é igual a zero. E isso é definido como transformação isovolumétrica, ou pode também ser chamado como isométrica ou isocórica. Isso também nós vamos estudar dentro de alguns instantes mais detalhadamente. Eu disse por fim, né? Por fim ainda não, porque nós estudamos o sinal do calor, estudamos o sinal do trabalho e por fim agora nós vamos estudar o sinal da energia interna. Como eu já nessa videoaula já falei por diversas oportunidades, a energia interna é dependente diretamente da variação de temperatura. O aquecimento do gás implica em aumentar a sua temperatura. Ora, se aumenta a temperatura do gás, isso vai automaticamente implicar no aumento da sua energia interna, já que a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Se aumenta a temperatura, automaticamente aumentará a energia interna do gás. E só para recapitular que esse aumento da temperatura do gás, ela está relacionada ao aumento do calor, porque o calor é transferido para o gás, por isso a temperatura dele aumenta. Mas isso já foi mencionado ali no estudo do sinal referente ao calor. Resfriamento do gás significa que ocorre uma diminuição da temperatura do gás. Por que a temperatura do gás diminuiu? Porque houve uma transferência de calor do gás para a vizinhança. Por decorrência dessa transferência, a temperatura diminuiu. E como esta, por sua vez, ela é diretamente proporcional à energia interna, logo, se diminui a temperatura, diminui a energia interna do gás. Por fim, se não mudar a temperatura, se ela permanecer constante, isso é o que se refere à transformação chamada isotérmica. A transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é constante, mas como se a energia interna ela é dependente da temperatura, mas se a temperatura não mudar, consequentemente não
altera a energia interna do gás. A energia interna do gás fica nula quando a temperatura ficar constante. Temperatura constante significa transformação isotérmica. Então, nós fizemos aqui um estudo referente ao sinal da energia interna, do trabalho e do calor. De posse dessas informações, meus amigos e minhas amigas, vamos agora estudar mais detalhadamente o efeito desses sinais nas transformações físicas dos gases. Então, nós vamos estudar primeiramente a chamada de transformação isobárica. Como o próprio nome já diz, iso mesmo, bárica vem de baros, e baros significa pressão. E a pressão ela é constante. Muito bem, nós revisamos no início dessa aula que quando a pressão é constante, eu posso calcular o trabalho de duas maneiras, pela fórmula, né? A primeira opção, o trabalho a pressão constante, pode ser calculado pela fórmula P vezes ΔV mais a energia interna. Ou podemos calcular o trabalho do gás de outra maneira. No lugar desse P vezes ΔV, eu posso usar N, R, ambos constantes, e NR ΔT, mais ΔU. Então, caso tenhamos um exercício que se refere a uma transformação do gás a uma pressão constante, aí eu tenho essas duas possibilidades. Calor igual a P vezes ΔV mais energia interna, ou, se não, calor é igual a N, R, ΔT mais a energia interna. É isso que eu devo fazer na situação em que ele disser para vocês que a pressão é constante. Muito bem. Agora vamos ver o seguinte, uma outra transformação da amostra do gás, que é a transformação isovolumétrica, ou seja, mesmo volume. E se o volume ficar constante? Então vamos escrever aqui, ó, se o volume do gás ficar constante, significa que o volume final é igual ao volume inicial, sendo assim, a variação de volume é nula. Como nós vimos que o trabalho é dependente diretamente da variação de volume, e se a variação de volume é igual a zero, consequentemente o trabalho realizado pelo gás é nulo. Se o trabalho ficar igual a zero, então nesta fórmula eu posso desprezar esse termo somente quando o volume ficar constante. E para volume constante, concluímos que o calor é exatamente igual à quantidade de energia interna do gás. Atenção, calor igual à energia interna do gás somente para variação de volume nula. Nesse caso, não realiza trabalho e todo o calor recebido é armazenado em forma de energia interna. Ou, dependendo do caso, em vez de ser calor transferido para o gás, pode ser que o gás transfira calor para a vizinhança. E, nesse caso, esse calor será negativo. Mas todo o calor em forma de energia interna, quando a variação de volume for nula e o trabalho, consequentemente, for igual a zero. A seguir, nós temos a transformação isotérmica, aquela que eu acabei de falar há poucos instantes atrás. Transformação que ocorre a temperatura constante. Então, eu vou escrever aqui para vocês agora essa informação que menciona que a temperatura ela é constante.
Logo, deixa eu modificar isso aqui que está muito feio. Agora sim, temperatura constante é o significado da transformação isotérmica, ou seja, variação de temperatura igual a zero. Como a energia interna é diretamente proporcional à temperatura, e se a variação for nula, consequentemente, a energia interna também será igual a zero. Agora, aqui nessa equação referente à primeira lei da termodinâmica, esse termo é igual a zero. E que consequência nós temos nesse caso? A consequência é que para uma transformação isotérmica, o calor ele será totalmente transformado em trabalho, que dependendo da situação pode ser trabalho que o gás exerce sobre o sistema quando ele empurra o êmbolo, ou o contrário, trabalho negativo é quando o sistema está exercendo trabalho sobre o gás. Mas não há armazenamento em forma de energia interna, porque nesse caso a energia interna é dependente da temperatura, e a temperatura, a sua variação é nula. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a transformação adiabática. Esta transformação, como eu já mencionei alguns instantes atrás, ela se estabelece quando o calor envolvido no sistema for nulo. Então, se esse calor aqui, vou colocar uma cor diferente aqui, se o calor for nulo, calor é igual a zero, qual é a consequência? A resposta é a seguinte: passando esse trabalho de membro, mudando ele de membro, nós concluímos que a variação da energia interna é exatamente igual a menos o trabalho realizado. Esse menos trabalho é o referencial, o trabalho negativo, dependendo do caso, pode ser o trabalho que o sistema, a vizinhança exerce sobre o sistema. Agora, se for o contrário, por exemplo, se o gás exerce trabalho sobre a vizinhança, aí esse trabalho fica positivo e a energia interna fica negativa. Aí depende dos referenciais. Bom, eu só quero deixar entendido uma coisa aqui para vocês. Essa transformação adiabática, ela pode eventualmente aparecer em exercícios através de gráfico. E o gráfico que trata desse evento, ele apresenta essa característica aqui, uma transformação isotérmica de uma massa fixa de um gás em duas temperaturas constantes, uma temperatura T1 e uma temperatura T2. E note que aqui, na transformação adiabática, ocorre a passagem aqui do gás de uma isoterma para outra isoterma. E quando ocorre esta passagem de uma isoterma para a outra, se estabelece aqui uma área abaixo desta curva, até a abscissa. E esta área que corresponde ao trabalho realizado pelo gás, certo? E esse, por sua vez, ele é negativo devido a esse evento que eu acabei de mostrar para vocês. Por via de regra prática, nós temos no nosso cotidiano uma transformação adiabática, aquela onde envolve, por exemplo, um processo muito rápido, quando você, por exemplo, usa um spray, e nesse spray, rapidamente, o gás que está armazenado no recipiente, ele é eliminado. E vocês percebem que essa eliminação do gás provoca uma expansão do mesmo no meio externo, que é o ambiente, que é o universo, e isso implica
na aplicação de uma transformação adiabática, onde a troca de calor é nula, porque é um processo extremamente rápido, tá? E acaba ocorrendo realização de trabalho proveniente somente da energia interna do gás presente dentro do spray. Ele não foi aquecido, o frasco não foi resfriado, não foi aquecido, não foi resfriado, variação de temperatura nula, certo? Então o trabalho realizado é proveniente só e exclusivamente da energia interna das partículas constituintes do gás do spray. Essa é a característica da transformação adiabática, ou seja, calor nulo, não ocorre troca de calor e a energia interna é igual ao menos trabalho. Por fim, agora nós vamos estudar as transformações cíclicas. Nas transformações cíclicas, a fórmula da primeira lei da termodinâmica, da conservação de energia, vai ficar da seguinte maneira: transformações cíclicas são aquelas em que a temperatura inicial é exatamente igual à temperatura final. Essa é a característica de um processo cíclico. Aqui nessa figura, por exemplo, nós temos a passagem do gás passando de A para B e depois retornando de B para A. E no ponto inicial eu tenho uma temperatura TA, que é exatamente igual à temperatura do gás no final. Ou seja, neste caso, a variação de temperatura é nula. Consequentemente, como a energia interna é diretamente proporcional à temperatura, e se a variação de temperatura é nula, concluímos que a energia interna também é igual a zero. Então esse termo aqui, ele é removido dessa equação, já que ele é nulo. Nulo por que motivo? Porque nas transformações cíclicas, temperatura no início igual ao final e a variação de temperatura é igual a zero. Sendo assim, em transformações cíclicas, calor é igual ao trabalho realizado do gás sobre a vizinhança ou da vizinhança sobre o gás. E o sinal fica por conta do aluno. O aluno tem que interpretar o enunciado e, através da interpretação, dizer se esse trabalho será positivo ou negativo. Mas o sinal do trabalho será igual ao sinal do calor. Veja aqui, senhores e senhoritas, um exemplo para ilustrar essa explicação. Eu mostro para vocês o funcionamento de um ciclo termodinâmico, onde no ponto A nós temos um gás submetido a uma determinada pressão, ocupando um volume inicial V0. Quando o gás passa de A para B, notem que o volume de V0 passa para V e ele vai aumentar, ocorrendo uma expansão do volume do gás. E depois, quando o gás passar de B para A, fechando o ciclo, o volume vai passar de V para V0, ocorrendo uma compressão do gás com uma redução do seu volume. E nesse caso especificamente, qual é o trabalho que será realizado pelo gás? Pelo que nós vimos matematicamente aqui, o trabalho realizado pelo gás vai ser exatamente igual ao calor. Agora, esse calor pode ser recebido pelo gás ou transferido pelo gás. E aí, como que eu devo analisar essa questão? Então, o trabalho aqui, resumindo, ele é positivo ou negativo? Aqui nessa figura abaixo, se nós pegarmos somente o trecho de A para B e verificarmos o trabalho realizado pelo gás de A para B referente à área dessa figura, cujo trabalho é positivo, e se levarmos em consideração de B para A figura à sua direita, como o sentido é contrário, notem, o trabalho é negativo.
referente a essa outra área. E como que eu calculo a área correspondente somente ao ciclo, a essa região interna? Resposta: pela diferença entre essas duas áreas. Vamos chamar essa primeira área aqui de número 1 e essa outra de número 2. Aqui nesse caso especificamente, esse trabalho realizado pelo gás, que vai ser exatamente o calor recebido pelo gás, será obtido pela diferença da primeira área da segunda área. A diferença entre a área das duas figuras vai dar o trabalho realizado pelo gás, que no sentido horário este é positivo. O que significa esse trabalho ser positivo? Significa que o gás recebeu calor do meio externo, do sistema, da vizinhança. Ele recebeu esse calor e todo o calor que ele recebeu foi transformado em trabalho. E esse, por sua vez, é positivo, e esse trabalho é positivo quando o sentido é horário, certo? E aqui nós temos à sua direita o resumo disso que eu acabei de explicar para vocês. Se durante um ciclo o gás realiza trabalho, este deve receber calor de uma fonte. E um detalhe: esse trabalho que vai ser recebido pelo gás, ele é positivo. E como eu posso identificar que esse trabalho é positivo? Pelo sentido do fluxo, pelo sentido aqui no caso do ciclo. E esse sentido é horário, certo? Por outro lado, se nós tivermos aqui uma situação onde o sentido é anti-horário, significa que o trabalho será negativo, correspondente ao calor, que nesse caso o gás não está recebendo, mas ele está transferindo. E como eu sei se ele está sendo transferido e ele é negativo, olhando por esse gráfico apenas? A resposta é porque o sentido aqui é anti-horário, certo, senhores e senhoritas? Importante isso, tá certo? Repetindo: trabalho num sistema cíclico positivo, todo o calor recebido pelo gás foi transformado em trabalho, quando mesmo encontra-se no sentido horário. Exemplo, uma aplicação é o funcionamento das máquinas térmicas. Já quando eu tenho um ciclo em que o sentido é anti-horário, significa que o trabalho é negativo, porque esse gás ele transfere calor para o meio externo, como o exemplo de uma máquina frigorífica, que nesse caso o gás ele absorve calor da frente fria e depois ele cede calor para a frente quente. Isso que eu falei é a tradução desse ciclo termodinâmico aqui, correspondente ao funcionamento de um refrigerador, certo? Não se esqueçam, por favor, isso é muito importante. Isso permitirá a resolução de vários exercícios que, aliás, é o que nós vamos começar a fazer a partir de agora. Confira, por favor.